Olá, Rosa Cristina Campos, falando mais uma vez sobre numerologia. Dessa vez eu irei falar sobre a numerologia do Brasil. O que é que nos espera a partir de 7 de setembro, que ele entra, na verdade, no ano de 2013. Ele vai de 7 de setembro de 2013 até 7 de setembro de 2014. Essa será a energia da qual eu irei descrever da República Federativa do Brasil. O Brasil tem como nome original, como se fosse no nosso registro, o nome de República Federativa do Brasil. O seu apelido, que seria o seu nome mais usual, é o Brasil. Eles resultam em numerações distintas. A República Federativa do Brasil, vou falar muito rapidamente, resulta no número 6, que é o número da grande família, é o número da harmonia, das artes, do canto, da dança. É também o número do assistencialismo. Não necessariamente ocorre, mas ele vem para isso. E isso um dia será efetivado. A sua numeração, digamos assim, como se fosse um aspecto exterior da sua personalidade, vamos supor que seria uma pessoa da qual estou falando. Ele vem com o número 14, que resulta no número 5, que demonstra, inclusive, o porquê do povo brasileiro ser, por natureza, um povo sensual. Porque o 14, ele é o número também da sensualidade, dos sentidos aguçados. Tudo que dá prazer, seja através do sexo, seja através do olfato, do paladar. Enfim, nós temos uma gastronomia fantástica. O que não pode ocorrer são os excessos, mas a gente sabe que nessa arena sexual existe, tanto que vivemos com esse grande fantasma que desde o tempo do Brasil colônia, que vem essas questões do turismo sexual. Ao contrário do que muita gente pensa que isso é uma coisa recente, não é. O seu íntimo é o número 19, que também é um kármico, que resulta no número 1. Antes de entrar nisso, eu queria lembrar que o 5 é o número da diversidade, da versatilidade. Por que o Brasil é tão versátil em todas as arenas, para o esporte? Por que o Brasil só precisa muito mais aí de incentivos nessa área dos esportes. Mas a gente se dá muito bem no futebol, a gente sai muito bem no basquete, nessa arena também dos Jogos Olímpicos. O íntimo do Brasil, esse número da Fênix, que nos retrata perfeitamente o porquê que o Brasil renasce sempre das cinzas. Quando a gente menos espera, ele retoma o seu poder, a sua consciência, e isso a duras penas. E nesse momento agora, mais do que nunca, porque o Brasil é um país novo, ele está realmente ressurgindo das cinzas, deixando para trás uma série de coisas feias, como preconceitos, como corrupção, porque o povo está já cansado disso tudo. O Brasil em si, a palavra Brasil, resulta no número 7, que é o místico, né, o mental, e uma grande vocação para as muitas religiões, para o misticismo. Então a gente vê aqui muçulmano, judeu, católico, evangélico, espírita, o pessoal do candomblé, a gente vê os ciganos, enfim, existe uma mistura muito grande no Brasil, graças a Deus. E uma coisa muito boa é que nós convivemos, fomos acostumados a isso desde muito cedo, com raras exceções, questões assim de discriminação, mas no aspecto geral, na maioria, o todo do Brasil convive. É muito comum você ver as pessoas, principalmente a religião católica, que ela é mais aberta para essas coisas. E você vê muito uma pessoa dizer assim: ah, eu sou de Ançã. Aqui na Bahia nem se fala. Ah, eu sou filho de Ogum. E você vê muitas dessas pessoas nunca nem passaram por um terreiro de candomblé, nem exercitam a fé, a religião do candomblé. Então você vê que é uma coisa mesmo meio que histórica, porque muitas dessas influências vieram tanto da parte da escravidão dos negros no Brasil, quanto da própria colonização. Então você vê povos do mundo inteiro, e isso é o Brasil. Essa quantidade de raças que, na verdade, a união de todas essas raças distintas
elas se convergem a um ponto principal, que é o ponto de origem, que é a raça humana. Então nós somos realmente um ponto de partida? Somos, sim. É por isso que até Nostradamus, dentre outros, citam e colocam o Brasil, digamos assim, num patamar mais elevado nas questões místicas, principalmente no que diz respeito ao fim do mundo, que é algo que não vai acontecer, obviamente, mas ele está inserido. Bem, o Brasil até 7 de setembro, e nós estamos ainda, eu quero explicar o seguinte: o Réveillon do Brasil, a passagem de ano, se faz no seu aniversário, assim como para todas as pessoas do planeta se faz no dia 31 de dezembro, nesse calendário gregoriano. Mas cada um tem o seu ano pessoal individual, cada país tem, e a gente trabalha para cada país a data da independência, ao contrário do que muita gente pensa que é o descobrimento. Descobrimento não conta. Primeiro porque nós não sabemos exatamente quando isso aconteceu. Mas o mais importante é que ele se tornou o Brasil, a República Federativa, nesta data. Então, o país, de fato, nasceu nesta data, porque antes ele não era a República Federativa do Brasil. Ele não era o Brasil a partir da independência. Ele veio nascer a partir desse grito aí. 7 de setembro de 2012 nos indica que nós estamos ainda no dia 30 de 8 de 2013, eu estou aqui elaborando esse material, e é indicado que nós passamos por um período, o período da expressão, da fala. A fala tem muito poder, tem muita força, muito mais nesses períodos. Então o Brasil, e além disso tudo, é um período em que está ligado à deriva das diversões. Foi o período da Copa das Confederações, que inclusive teve uma visibilidade internacional muito grande. E sendo dessa forma, um pouco antes, nós tivemos muitos, através da palavra, muitos vereditos, né, em relação aos corruptos, né, do mensalão e tantas outras coisas. E é um ano ligado também muito à política, porque é da palavra, da comunicação, da política, enfim. Menos que o ano que vem por vir agora, mas de qualquer maneira conta. E como é o ano da palavra, o ano literalmente da expressão, os jovens e os movimentos populares ganharam uma grande força. Literalmente ganharam no grito a atenção de toda a humanidade, todo o planeta. O que é que acontece com isso? Começou por conta de uma ação isolada. Isso é uma coisa muito incrível. É como a própria teoria do caos, às vezes é de uma ação isolada, uma coisa mínima, vem esse efeito dominó, que foi o que aconteceu pelos 20 centavos, depois já não era mais pelos 20 centavos, porque todos passaram a apoiar um movimento que nasceu em São Paulo em relação aos transportes coletivos, que era uma coisa municipal, um movimento mais reduzido. O Haddad e o Alckmin voltaram atrás e a coisa foi tomando uma proporção, a violência começou a acontecer. A internet hoje em dia é uma grande aliada. Eles passaram a se organizar, se comunicar, e os outros estados foram simultaneamente se mobilizando, e aconteceu o que vocês viram que aconteceu, até chegar a essa possibilidade do plebiscito, dessas mudanças que Dilma está tentando fazer em relação à saúde, por exemplo, né, que seria uma conquista, mas seria de fato uma conquista se o MEC não estivesse atrapalhando. Eu digo no sentido de que o MEC, ele coloca muito claramente que X médicos podem passar em concursos e participarem, enfim. E isso limitou muito o governo, né? Eu não sou PT, deixo claramente, eu não voto em partidos, eu voto em pessoas, mas eu devo concordar no sentido de que a Dilma realmente ficou de mãos atadas, porque ela teve que buscar fora médicos para cumprir essa carga horária, todo esse processo dentro do interior, das regiões que não eram atingidas, que estavam carentes, e que era uma reivindicação
e um compromisso que ela teve, né? E aí começaram a vir esses médicos cubanos, nada contra, muito pelo contrário, são grandes profissionais. Não vou entrar aqui na xenofobia porque são de fora, a gente tem que ver que é o que tem para hoje. Pois bem, isso tudo começou no mês de junho e teve uma visibilidade muito grande justamente porque junho é o mês 9 e 9 nos diz o que? Internacionalidade. Tá em contato, porque o 9 é 360 graus, é o círculo, é a Terra pelo planeta. Então eles aproveitaram de toda essa mídia voltada para a Copa das Confederações, que foi uma atitude até muito inteligente, e botaram o Brasil na ponta mesmo, assim. E isso levou, inclusive, ao presidente da República a tomar as atitudes mais rapidamente possível para que o caos não se instalasse definitivamente, levando ao Haddad e o Alckmin a voltar atrás, mas aí já era tarde para ele, porque já veio à tona saúde, educação, alimentação, trabalho, enfim, segurança e uma infinidade de coisas. Em julho, já iniciamos um novo ciclo dentro do próprio ano, então já começaram as ações, as coisas que estavam precisando ser feitas, providenciadas, aprovadas, arquivadas, enfim. Agosto, que esse mês que nós estamos finalizando agora. Então, agosto é uma energia de muita atenção. É uma energia 11, onde o Brasil novamente está bem evidenciado, não tenha dúvida. É uma energia de associação, de parcerias, digamos que talvez seja por isso que a parceria dos médicos tenham sido efetivadas agora, e um tanto quanto melindrosa. Então, tudo que eles fizerem em agosto, em setembro, que é agora, vai chegar o momento, porque em setembro vem uma energia 3, e aí, novamente, a força do verbo. E aí, a porca torce o rabo. A partir de 7 de setembro, vem a energia, é o mês 13, que é o 4, e também, para complementar, o Brasil entra, infelizmente, no ano 13. Deixa eu explicar uma coisa. Não quer dizer que quem nasceu no dia 13 seja ruim, não preste, não. O 13, ele é limitador. O Brasil vai estar dentro, digamos assim, de uma caixa sem muita condição de se locomover, de se mexer, de tomar as atitudes que ele precisaria. O movimento todo em volta, mas ele está limitado dentro dessas questões políticas, questões operacionais, questões financeiras, econômicas. É um ano para o Brasil difícil, é um ano para a poupança e necessariamente eu diria que é matar 1 milhão por dia para conseguir as coisas. Vai ser complicado para o partido, para o governo, para o sistema, e o governo está de mãos atadas esse ano. Não é um grande ano de vitórias, diria até de conquistas suadas, sofridas, elaboradas. E também para o povo, porque o cinto vai apertar. Porque o 4 é o número do trabalho, da honestidade, da ética, que é proveniente do 13. 1 mais 3, 4. Se você está sob a influência do 13, ele atua muito pelo lado oposto, que é a corrupção, a desonestidade, a preguiça, o adiamento. Então, o que acontece é o seguinte: eu sou um 13, então eu tenho tudo isso. Não, você com certeza é uma pessoa que sempre teve que batalhar pelas coisas para conseguir. Consegue, mas é com dificuldade. Compreendeu? Agora, se você está permeando por essa energia e tiver, no caso do Brasil, muita burocracia, não tiver a malemolência, que seria o ideal para se sair das situações de uma forma ética, honesta, é complicado. Então os processos de corrupção estarão em alta. E esse, como é um ano de uma forte transformação para o Brasil, é também para o PT. E eu não sei se eles sofrerão com isso uma grande consequência, poderão até nas eleições ter uma queda mesmo. E isso é porque o PT? Não, isso é porque poderia ser qualquer outro partido que estivesse no governo, estaria fadado a esse processo, porque é um processo que pertence ao país.
Quem está à frente disso tudo no momento é o PT. Então é o PT que vai levar a bomba nas costas. Claro que existe o livre-arbítrio da humanidade, das pessoas, dos brasileiros. Quer dizer com isso que eles vão necessariamente, mas será uma coisa muito complicada para eles saírem disso. Posso até vir fazer o mapa do PT mais aí adiante um pouquinho, pra gente ver como é que vai ficar, em que ano eles estão e essa relação, e fazer paralelamente a da presidente. Foi assim que eu aprendi na escola, o negócio de presidenta. Aonde isso? Pelo amor de Deus. Então, da presidente, eu posso fazer um paralelo com o PT, inclusive do Lula. E do Lula, inclusive, eu poderia adiantar aqui para vocês que ele, esse ano que ele se encontra agora, ele nasceu no dia 27 de outubro. Então, ele nesse ano é um ano ainda para cuidar da saúde preventivamente. Enfim, é uma coisa mais dele conservar, manter a sua saúde. Porém, a partir de 29 de 3 de 2014, ele entra no energia 7, que é uma energia, de estagnação. Então ele estará estagnado em função da doença. Ele estará muito mental e negativamente poderia estar deprimido, né? Sofrer de uma depressão em decorrência do estado dele e questões para ele estruturais que poderão ser abaladas. Obviamente que uma pessoa que está com um câncer não é fácil. Então não é porque eu não goste dele que eu vou desejar o pior, muito pelo contrário. Eu espero que realmente ele se saia dessa, porque ele é um batalhador e ele é um guerreiro. De qualquer maneira, gostemos ou não, ele é, foi e será sempre, que é da natureza dele. Então isso a gente não pode negar. Então as questões políticas a gente deixa de lado, porque eu não quero nem entrar por essa via, porque eu me decepcionei muito e aí não quero que isso reflita dentro do meu trabalho. Eu queria lembrar que poderíamos sofrer muito com a balança, a oscilação aí da balança comercial. A gente pode ter alguns probleminhas em relação à bolsa de valores, dólar, porque eu estava olhando aqui o mapa dos Estados Unidos, United States of America. Ele nasceu no dia 4 de julho de 1776 e os Estados Unidos até 4 de julho está no ano de poder, um ano financeiro. Então o que acontece? Você vê que ele está exercendo, apesar de seu algarismo da idade, que está entre 237 e 238 anos, pelo número 7, que é aquela energia da estagnação que eu falei do Lula. E aqui para o United States of America pode ser exatamente ainda uma depressão, apesar dele já estar abrindo um espaço para o financeiro. Porém, o poder que eu falo aqui, vocês sabem, né? Os Estados Unidos tem uma tendência a querer ser o xerife do pedaço. Então, necessariamente, eles podem não estar muito bem de grana, mas eles vão estar exercendo. Você vê o escândalo que teve agora recentemente, que veio inclusive o secretário, antes veio o vice, agora veio o secretário lá do governo para falar com Dilma por conta desse mal entendido, entre aspas. Estariam olhando e entrando pela internet nas contas do Facebook dos brasileiros e tal, por conta daquele escândalo lá que aconteceu com um funcionário, que está, acho que na Rússia, se eu não me engano. Então isso está imbuído, mas de qualquer maneira vocês podem perceber que o dólar está em alta já há algum tempo. Semana passada foram 6 altas consecutivas da moeda. É algo preocupante pra gente, porque se o dólar sobe, a bolsa daqui oscila e a gente não tá muito bem, não. Diria também para as questões de pessoas que têm dinheiro no exterior, é bom lembrar isso, que no Brasil está entre 191 e 192 anos no algarismo da idade. Em 2013 entra no período 5, ele me diz que vai ter uma estabilidade financeira grande. Essa questão que eu falei da oscilação da balança comercial, sim, tá aqui confirmado. Eu tô olhando agora aqui o item, e é um período de que poderia ser de progresso se não fosse um ano 13. Mas de qualquer forma, eu acho que nós
nós temos força suficiente. Vamos parar de comprar demasiadamente, se autopresentear demasiadamente com cartões de créditos e afim. Porque o período agora é muito sério, a transformação nos diz respeito, então vamos nos concentrar, focar em qual seria o nosso objetivo para de fato mudar o país. Então, tá sem grana, vai comprar num brechó. É mais ou menos por aí que eu queria dizer para vocês. No mais é isso. Então, qualquer dúvida, vocês podem entrar em acesso comigo aí a minha conta do Facebook com meu produtor, meu editor, e ele vai com certeza colocar aí bem bonitinho o Matheus Teles, que é o www.facebook.com/Rosa Cristina com 2 N's Campos, tá bom? O meu e-mail é o rosaclientes@hotmail.com, ok? Qualquer dúvida, manda uma mensagenzinha para mim ou manda um e-mail. Se quiser conversar, saber mais alguma coisa a respeito, que eu estou à sua inteira disposição. Um abraço, um beijo no seu coração, crianças. Até mais. Rosa Cristina Campos.